Olá, boa noite para você que está nos acompanhando no nosso culto online especial de Páscoa. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, vai se acomodando no sofá, reúne sua família aí e vamos juntos preparar os nossos corações para esse culto especial, para esse momento onde vamos refletir na palavra sobre tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e celebrar essa Páscoa, entender o que isso significa, tanto durante sobre a questão histórica da Páscoa e também o que isso reflete para nós atualmente. Fica com a gente. Esse ano é uma Páscoa meio diferente, né? Estamos em quarentena, não podemos nos reunir fisicamente, presencialmente, mas estamos aqui para buscar a presença de Deus. Você está aí junto comigo, vamos louvar a Ele, engrandecer a Ele pelos seus grandes feitos e vai se preparando desde já. Peço para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, compartilha esse vídeo, dá esse apoio para a gente, tanto no compartilhar quanto no clicar no gostei, né, no curtir, e espero que a gente tenha momentos agradáveis aqui perante Deus nessa noite. A gente vai ter música, vamos ter reflexão e outras coisas, mas esse tempo é o tempo da família, de colocar nossa família e nossa vida perante Deus. Eu agradeço a sua presença conosco e vamos começar agora, primeiramente cantando, como um culto a Deus formal, comum, a gente sempre canta. A gente vai cantar uma música, vamos ouvir uma música que fala sobre a graça, de graça em graça, que chama a música, é uma música de Páscoa. Então preste atenção na letra, reflete aí, vamos honrar a Deus, buscar Ele e preparando cada vez mais nossos corações para o momento da palavra, tá bom? Acompanha aí, fica com a gente, já voltamos. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma amor morrer, quão grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro um amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não
Estamos de volta. Espero que tenha gostado dessa música. Em breve espero de estarmos cantando ela na nossa igreja também. É uma música, eu tenho trazido algumas músicas aqui nesses cultos online. São músicas que a gente espera logo estar cantando na nossa congregação. São músicas que falam de grandes verdades espirituais e toca fundo na nossa alma. Então espero que você tenha gostado. Quero trazer uns recados rapidinho aqui que a gente tem falado já há várias semanas, vários dias, sobre a nossa quarentena de oração, nosso encorajamento de você reunir sua família todo dia por alguns minutos, onde você vai ler um capítulo de Provérbios relacionado ao dia da semana. Por exemplo, se é hoje dia 12, você vai ler o Provérbios 12, meditar em 1 e 2 versículos com a sua família e ter ali um breve período de oração, onde você vai orar pela sua vida e da sua família física, emocional, espiritual, e orando pela lista que temos no nosso grupo do WhatsApp da igreja, lista com os nomes das famílias. Cada dia ore por uma fileira de famílias, tá? Isso é muito importante, esse clamor, você está orando e pedindo uns pelos outros. E também orando pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões e assim termos, como diz lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, vida tranquila e mansa na presença de Deus. Então, faça isso, ore pelos nossos governantes, clame a Deus por eles, para que Deus faça uma grande obra, tá bom? Queria trazer esses recados. Por enquanto não temos previsão de volta da nossa congregação, estamos aguardando as informações das autoridades e esse surto todo diminuir e passar. Então, por enquanto, nossos encontros são online toda quarta, 19h30 e todo domingo às 19h30, tá bom? Nos nossos 3 canais, nas nossas redes sociais: youtube.com/pibljf, instagram.com/pibljf e youtube.com/pibljf. Não entendendo esses endereços, só pesquisar nessas redes sobre Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora que você acha, tá bom? E você que nos acompanha de outras cidades, de outros lugares, muito obrigado pela sua presença e por participar com a gente toda semana. Continue conosco, continue orando por nós e participando das nossas transmissões, tá bom? Eu queria agora, antes da gente seguir em frente, vamos ouvir mais uma música, colocar mais uma vez nossos corações e desfrutar dessa música, preparando mais uma vez nossos corações para o momento da mensagem da palavra, tá bom? Fique com És Mais Forte, uma música muito boa, muito bonita, que também brevemente vamos cantar na nossa congregação junto com você. Então preste atenção na letra e que Deus prepare o seu coração para a palavra daqui a pouco. Segue aí. Mas com poder
história da Páscoa? Não! Deus só precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai
A história da Páscoa contada como você nunca viu, né? De forma simples, numa linguagem clara, um resumo muito interessante de como foi esse momento tão especial para a história da humanidade e trazida e contada de forma tão singela e simples, né, por essas crianças. Espero que você tenha gostado aí. Eu poderia já finalizar a transmissão aqui e falar, essa história já resumiu de forma clara, concisa, a história da Páscoa. Mas nós queremos ter uma reflexão aqui sobre liberdade, que é o assunto de hoje, liberdade. E é o assunto da Páscoa, né? O assunto da Páscoa é liberdade. Deixe a sua Bíblia aberta lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 28 até o 36. João 8, do 28 ao 36. Esse é um trecho que fala muita coisa importante sobre liberdade, sobre verdade, sobre libertação, sobre escravidão, sobre jugo. E a gente precisa entender sobre essa realidade. João 8, do 28 ao 36, diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente quer falar um pouco hoje sobre essa liberdade. Então a Páscoa é uma celebração à liberdade. O povo de Israel ficou escravo no Egito, né, pelo povo egípcio, sob o regime de Faraó, dos faraós ali, por aproximadamente 430 anos. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, para que daria a ele uma terra, e eles saíram, a família de Abraão, o povo hebreu saiu de Ur dos Caldeus e foi peregrinando em direção à terra. E depois de muito tempo e muitos erros, muitos tropeços, muitas coisas, eles chegaram no Egito e ficaram escravizados, subjugados pelo povo egípcio por esse longo tempo. Até que o clamor do povo subiu até Deus, e Deus então levanta Moisés para ser o libertador do povo daquela escravidão. Então o povo foi direcionado através de Moisés para que saíssem do Egito e chegassem então, atravessassem o deserto para chegarem até a terra de Canaã, que era a terra prometida. E durante esse processo de saída, a gente conhece a história, né? Deus levantou Moisés e Arão para chegarem até Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo, para que o povo pudesse ir em direção à sua terra. Faraó rejeitou, com o coração endurecido, ele rejeitou. Então vieram aquelas pragas sobre o Egito. E no decorrer da história, quando chegou depois da 9ª praga, Deus então institui a Páscoa. Se você verificar, a gente não vai ler aqui agora, mas lá em Êxodo capítulo 12, em Êxodo 12, fala sobre essa questão da preparação da Páscoa, onde cada família hebreia deveria pegar um cordeiro sem defeito, sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas como sinal de obediência, como um sinal de que um cordeiro perfeito foi morto, e
E quando o anjo da morte passasse naquela noite, onde tivesse o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, não haveria morte naquela família. E dito dessa forma, ocorreu. Aqueles que se prepararam, aqueles que creram na palavra do Senhor e fizeram esse sacrifício, a morte, a praga não chegou nas suas casas. Faraó perdeu o seu filho primogênito quando essa praga veio sobre o Egito, e dali ele liberou o povo para ir até Canaã, irem para a sua terra. Então, a Páscoa é uma celebração desse momento de libertação do povo, de serem subjugados pelos egípcios. Então, foi um momento importante para o povo de Israel. Foi um momento que Deus falou que eles deveriam celebrar isso perpetuamente. Enquanto vivessem, deveriam celebrar e se lembrar desse momento crucial, onde Deus atuou, interviu na história do povo e os libertou através de um processo, de um sacrifício de um cordeiro, apontando isso desde já, daquele momento para Jesus no futuro, onde o povo deveria crer no Messias de Deus, naquele que Deus enviaria para ser o cordeiro que salvaria o povo dos seus pecados. Então, esse é o resumo de toda essa história, né? Então, tudo mostrava, todo esse evento, toda essa celebração apontava para Jesus. E hoje existe uma escravidão, né? E da mesma maneira que o povo de Israel estava escravo do povo egípcio, hoje, atualmente, por mais que muitos falam que a escravidão não existe, mas existe uma escravidão onde todos os seres humanos estão por natureza sujeitos ou debaixo dessa escravidão, que é a própria escravidão do pecado. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Jesus, nesse capítulo 8 de João, ensina muito sobre essa escravidão. A gente quer refletir aqui rapidamente sobre isso, sobre o que Jesus ensina sobre escravidão e sobre liberdade nesse texto. Primeiramente, a gente consegue ver no versículo 34 aqui que todo aquele que todo aquele que comete pecado é automaticamente escravo do pecado. O versículo 34 fala isso, né? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E esse é um conceito que nem todo mundo aceita, nem todo mundo admite ou concorda. Não, mas eu não cometo tanto pecado assim, eu cometo pecados pequenos, né? Eu não cometo tantos pecados que seriam pecados mortais. Não existe pecado mortal, existe pecado. E todos pecaram, como fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, todos precisam, carecem da glória de Deus. Em Romanos, também no capítulo 3, fala que não há um justo, nenhum sequer. Todos são pecadores, todos são injustos e todos são escravos do seu pecado. Por natureza, nós já nascemos pecadores, né? E nós estamos debaixo dessa escravidão, onde nós vivemos sempre tentando satisfazer os desejos dessa natureza que nos escraviza. A nossa natureza que está contaminada pelo pecado, a gente passa a vida inteira obedecendo a esses gostos, a esses desejos, a essas ordens que o pecado manda. Aí talvez você pense assim, não, mas eu não sou assim. Vai prestando atenção que você vai reparar que todos somos dessa maneira. Então todos são escravos do pecado. Todo que comete pecado é escravo dele. Então, independente do pecado que você cometa, você é escravo do pecado. E é triste que muitos não reconhecem isso, né? E Jesus mostra aqui que o escravo normalmente não reconhece que ele é escravo. O escravo acha que ele não é escravo. Ele não entende essa escravidão. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz: se alguém disser que não tem pecado,
a si mesmo se engana e a luz não está nele. Se você diz que não comete pecado, você está se enganando. Você está achando que está vivendo numa Disneylândia que não existe. Todos nós cometemos pecado e somos escravos do pecado. E você sabe aquele pecado, às vezes a gente acha que pecado é só se drogar. Não, drogado é escravo das drogas, sim. Mas às vezes uma pessoa, ela está escravizada pelas suas próprias opiniões, disfarçadas de personalidade forte. Então a pessoa agride as outras e ela é escravizada, ela fala, eu sou assim, eu nasci assim e você assim. Ela vive escravizada, ofendendo pessoas, escondendo-se ou sendo convencida pelo próprio pecado de que isso é a sua personalidade forte, é o seu jeito. Não, isso é pecado, isso é escravidão, e a pessoa vive a vida inteira desse jeito, ofendendo pessoas, perdendo oportunidades de desenvolver bons relacionamentos, desenvolver melhor na vida, porque ela vive escravizada a essas opiniões, a não conseguir falar o que precisa na hora certa, do jeito certo, ou ela tem que falar, ela tem que pôr para fora as coisas. Isso é escravidão. Muitos são escravizados pela mentira e mentem. A gente vai ver aqui um pouco sobre essa questão, mas muitos são escravizados sobre a mentira. Muitos são escravizados sobre a sua própria incapacidade de se posicionar, se omitem de decisões importantes. Isso é escravidão. A pessoa não quer se comprometer e ela vive escravizada nisso. Isso é pecado. Então, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não adianta a gente reclamar ou bater de frente com isso, porque isso é o que a Bíblia deixa claro e é uma grande verdade. Nós somos escravos das nossas opiniões, das nossas vontades, dos nossos divertimentos, do nosso desejo de querer fazer o que a gente bem entende, independente de qualquer coisa. Isso é pecado, isso é egoísmo, egocentrismo, isso é hedonismo, a satisfação do eu. Isso é pecado e somos escravos disso. E a maioria não aceita, não compreende, não entende essa realidade. Só porque eu não matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém? Será? Será que você nunca roubou o tempo de alguém? Você nunca matou alguém por dentro por ofender ou falar algo que machucou a pessoa de tal forma que matou a sua esperança, matou as suas possibilidades? Será mesmo? Se nunca prejudicamos alguém? Então precisamos reconhecer a realidade da nossa escravidão do pecado. O escravo é incapaz de compreender a palavra de Deus. Então ele é tão subjugado pelo pecado que ele não compreende a verdade do Evangelho. E interessante que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que a palavra de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A Bíblia também fala em Coríntios que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está lá em 2 Coríntios 2,14. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um escravo do pecado que não experimentou o Evangelho, a liberdade, ele não entende a palavra, ele não entende os conceitos bíblicos. Isso é tudo loucura, é doideira, isso não faz sentido. Essas coisas se discernem espiritualmente. Se ele não tem o Espírito de Cristo habitando nele, ele não vai compreender, não vai entender, não vai aceitar essas realidades. E a fonte de satisfação do pecador, do escravo do pecado, são o próprio pecado, são os seus valores pecaminosos. Então, como ele fala aqui, volta aí para João 8, no versículo 44, a gente falou da mentira, né? Mas olha só. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quantos têm vivido uma vida de mentira? Falam mentira para se proteger, falam mentira para se promover,
são escravos da popularidade e mentem para manter e sustentar popularidade, sustentar uma boa fama, que na verdade é uma fama falsa, alicerçada em mentiras, em hipocrisia. Quantos fazem e são assim? E aqui o texto deixa claro que a mentira vem do próprio diabo. E quem é mentiroso, ou vive na mentira, ou tem uma vida de falar mentira e de viver mentira, está tendo o próprio diabo como seu pai. Porque o diabo fala daquilo que lhe é próprio, e a mentira vem dessa questão. O versículo 40 fala sobre outra coisa. João 8,40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Os judeus argumentaram com Jesus: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Foram. O homicídio, o assassinato, ele vai além do tirar a vida física de alguém, como eu mencionei. Às vezes o que você fala, o que você diz, seja em rede social, hoje que muitos dizem de assassinato de reputação, você pode matar alguém da mesma maneira que aqui queriam matar Jesus por ele dizer a verdade. Quantas vezes você quer assassinar a reputação, a boa fama de alguém porque você ouviu uma verdade bíblica, mas aquela verdade te incomodou de tal forma que você quer descredibilizar aquele que está dizendo a verdade. Então, o escravo do pecado, ele está sujeito a esses valores, à mentira, ao homicídio e até a própria glória, Até a própria glória. O versículo 50 diz o seguinte: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Capítulo 5 de João, versículo 44, ele diz uma outra questão aqui a respeito disso. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus vivo? Grande dificuldade da pessoa compreender seu estado de escravidão é porque ela está tão injetada, ela está tão incrustada nos seus próprios pecados, tentando satisfazer os seus próprios desejos, que ela não enxerga o seu estado de escravidão. Não, mas eu não sou escravo do pecado. Se você é escravo da sexta-feira, se você é escravo dos seus dias de folga para ter um pouquinho de satisfação, se você depende de bebida alcoólica, se você depende de cigarro, se você depende de qualquer coisa desse mundo para ter um pouquinho de alegria e satisfação, você é escravo dessas coisas. Porque o livre não precisa de nada disso. Essa é a grande diferença. Então, satisfazer buscar a própria glória, a única, e fazer qualquer coisa para satisfazer a si mesmo é uma escravidão. A escravidão do próprio ego. E é isso que Jesus está falando, que a fonte de satisfação do escravo são esses valores pecaminosos, esses valores malignos, maldosos e antibíblicos. A consequência dessa escravidão, versículo 51 do capítulo 8 diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Qual que é a consequência dessa escravidão? É a morte eterna, é o afastamento completo de Deus, de Jesus, da presença dele. Jesus veio para que a gente pudesse termos vida em abundância. Quem está fora de Jesus já está condenado. Jesus veio para realmente nos tirar dessa condenação. Em Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus veio exatamente para isso, para nos libertar dessa escravidão, desse Egito espiritual. Jesus veio fazer isso. Jesus veio para assumir a nossa culpa. Ele veio para nos retirar. Ele veio para morrer, para se sacrificar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para assumir a minha culpa, para que o seu sangue derramado, quando
colocado, aplicado nos umbrais das portas do meu coração ou do seu coração. Quando o momento do julgamento para a morte eterna chegar, eu serei poupado, não pelo meu esforço, mas por causa daquele que se sacrificou no meu lugar e o sangue dele está nos umbrais das portas do meu coração. E aí traz essa liberdade. E Cristo, então, ele vem anular os efeitos dessa queda, dessa escravidão que o pecado traz. Versículo 54 diz: Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então Jesus veio cumprir a vontade de Deus, assumindo a culpa que era nossa, ele transferiu para ele, pagou a pena, morreu na cruz, ressuscitou, provando que aquele sacrifício foi aceito por Deus, tanto que hoje celebramos a ressurreição de Jesus, não só a sua morte pelos nossos pecados, mas que ele ressurgiu dos mortos, nos dando plena liberdade. E quem guarda a palavra compartilhará essa vitória. O versículo 51 diz essa questão: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, guardar a palavra, se sujeitar à palavra, se tornar servo de Jesus por amor, nós observamos e desfrutamos de um benefício que ninguém mais pode nos oferecer. E o versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, Jesus é a própria verdade. Em João 14, Jesus fala que eu sou a verdade. João capítulo 1 fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Verbo é a palavra, e Jesus é a palavra que liberta. Conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, essa verdade nos liberta. Quando eu conheço a minha situação de pecador, quando eu conheço a verdade de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele pagou o preço, ele assumiu na cruz do Calvário o meu pecado, o meu erro, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quando Jesus nasce de novo, para mim fica claro, para mim fica evidente que eu em Cristo posso viver uma nova vida, não mais como escravo, mas como filho de Deus. Não mais como escravo do pecado, mas como filho de Deus. Eu sou adotado na família de Deus. E no versículo 36 de João 8, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus se tornar o Senhor do seu coração, se o sangue de Jesus for aplicado espiritualmente, quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, para entrar no seu coração, e o sangue dele então é colocado nos umbrais da porta do seu coração, quando Deus olha para você lá do céu, ele não olha os seus pecados e as suas falhas, ele olha o sangue de Jesus cobrindo esses erros e ele te aceita. E ele então te recebe, te transforma, te liberta, como diz lá em Efésios, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos liberados para andar não mais debaixo do jugo, dos valores, da escravidão, dos nossos pecados, da nossa natureza caída, mas agora a gente pode andar e obedecer os princípios eternos da palavra de Deus. Então a Páscoa é isso, é essa libertação que Jesus oferece através da sua morte, da sua ressurreição. É isso que nós celebramos hoje, celebramos a Páscoa, celebramos a liberdade, a libertação que Deus nos deu dos nossos pecados, da condenação do pecado, da morte, dos grilhões da morte. E Jesus nos providenciou tudo isso de presente. Você merece isso? Não. Eu não mereço isso. Foi por graça.
é um favor imerecido. Foi por misericórdia de não nos dar aquilo que merecemos, que é o inferno. E Jesus veio para nos tirar de tudo isso. E às vezes você fica aí, ou eu fico aqui me gloriando nas minhas opiniões, no meu jeito, na minha personalidade, nos meus valores, nas minhas conquistas humanas. O dia que a morte chegar, nada disso tem valor ou sentido. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, como diz João 3. Esse é um dia de reflexão, de compreender onde nós estamos. Estamos escravos das nossas opiniões, escravos do nosso pecado, do nosso jeito, ou já entendemos quem Jesus é e o que Ele fez, aplicamos e temos vivido uma vida nova, uma vida de liberdade. Ninguém precisa continuar escravizado dos seus próprios pecados. Temos liberdade em Jesus. Que você viva essa liberdade. Que você coloque, você que está assistindo, eu não sei se você já chegou para Jesus e pediu: Jesus, entra no meu coração, me perdoa. Eu entendo agora que eu sou pecador e preciso do Senhor. Eu não posso me salvar. Entra no meu coração, me transforma, me liberta de mim, me liberta dos meus pecados. Por favor, Senhor Jesus, entra, faz a tua obra em mim. Se você nunca fez isso, hoje pode ser o dia. Chega para Jesus e fala isso. Jesus, me perdoa os meus pecados, me liberta, transforma a minha vida, faz morada no meu coração, aplica o teu sangue nos umbrais das portas do meu coração, porque eu não quero ser atingido pela morte eterna. Quero viver na tua presença para sempre. Se você ainda não fez isso, faça isso. Que um dia, a qualquer momento, podemos nos encontrar com o fim dos nossos dias. E precisamos já ter essa decisão tomada. Então, faça isso se você ainda não fez. Se você já fez, reforce as suas atitudes de viver como alguém livre. Você não tem que se submeter mais ao pecado, aos desejos pecaminosos, ao submundo do seu próprio coração. Mas guie, controle o seu coração. Desfrute da vida eterna, da vida abundante que Jesus te deu, nos deu naquela cruz e ressuscitou, provando que a morte não o segurou, que o sacrifício que ele fez foi aceito por Deus. E Jesus está vivo, o túmulo está vazio. Olha que coisa magnífica. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa Páscoa. Celebramos o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo e tira o pecado da vida de todo aquele que se entrega a Ele. Que notícia boa! Então, que nesse dia, que agora, nesse momento, você confirme as suas atitudes, reveja as suas atitudes, se aproxime mais de Jesus, tome suas atitudes com Ele. Ele nos amou, Ele nos ama e sempre quis e sempre quer o melhor. Não vamos nos submeter ao pecado, vamos nos submeter a Jesus. De Jesus nós somos escravos, mas por amor. É o que o termo grego doulos, que chama-se servo, que a gente traduz como servo, como alguém se diz servo de Jesus, dentro do entendimento da língua grega, é que eu me submeto a Jesus, não porque Ele me obriga, mas eu me submeto por amor, porque eu sei o que Ele fez por mim. Que você se submeta a Jesus e viva na presença dEle, porque Ele se submeteu à morte para nos tirar dessa escravidão que nos levaria para o inferno, para a perdição. Pensa nisso. Decida, se entregue a Jesus e viva a liberdade, porque as algemas foram quebradas. Amém? Que alegria, que mensagem,
Que verdade maravilhosa da palavra de Deus que a gente pode pensar e viver e desfrutar. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida, a sua vida na presença de Deus e sairmos desse culto aqui prontos para desfrutar aquilo que Deus tem nos oferecido. Senhor Deus, te agradecemos pelo Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal forma que enviou o teu Filho para viver, nascer, morrer e ressuscitar. E pagou o preço no nosso lugar. Te louvamos e agradecemos. Nós não temos nenhum merecimento nisso. Mas te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo que não juntos presencialmente, mas estamos juntos no lugar que se chama oração, agradecendo a Ti pelo sacrifício de Jesus, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe cada um que está assistindo essa mensagem, que está ouvindo essa palavra, que está agora colocando o coração na Tua presença, pedindo perdão dos seus pecados. Senhor Deus, perdoe, salve e transforme essas vidas. E talvez aqueles que mesmo depois de se entregarem a Jesus ainda não permaneceram, não têm permanecido na Tua palavra. Toque nos seus corações para que se submetam por amor ao Teu Filho Jesus. Então desfrutem do melhor que o Senhor tem para eles. Muito Te louvamos por esse presente, por podermos celebrar a Páscoa, a libertação de uma escravidão. E Te louvamos porque se o Filho nos libertou, somos verdadeiramente livres. Graças Te damos por isso. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, que está assistindo nesse momento. E agradecemos pelo Teu grande amor. Não é nosso merecimento, mas o Senhor nos ama pela nossa circunstância, por quem somos, e o Senhor quer que a gente chegue a Ti como estamos e que o Senhor faça uma boa obra, uma grande obra em nós. Te agradecemos e pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando o nosso encontro de hoje, o nosso culto de Páscoa. Que você possa levar isso para a sua vida nessa semana, essas decisões, o entendimento de liberdade. Se você está em Jesus, você é livre, você não precisa das coisas desse mundo, está se submetendo a esses princípios, valores desse mundo para ter satisfação. Nossa satisfação está em agradar, em conhecer aquele que nos libertou do império das trevas. Tenha uma semana, um início de semana abençoado, que você possa pensar, refletir, viver com liberdade. Por mais que você está nessa quarentena, você não está escravizado nessa situação. Mesmo em quarentena, você é livre em Jesus, você pode ser livre em Jesus. Vamos pensar nisso nessa semana. Agradeço que você ficou conosco até aqui. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de participar na próxima quarta do nosso culto às 19h30. Deus abençoe, te guarde, te proteja, te faça compreender e viver a alegria da liberdade na presença de Deus, tá bom? Muito obrigado por estar comigo, por estar conosco aqui. Deus abençoe. Até quarta-feira no nosso culto online. Até mais.